Tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a tristeza. O que será que a tristeza tem para nos ensinar? O que ela traz de informação para gente, para as nossas crianças? Será que a gente permite que a criança vivencie a sua tristeza, que é um processo natural, é uma emoção inata, né? É uma emoção do ser humano. Todos nós vivenciamos a tristeza e os nossos filhos também. Eu coloquei um post hoje falando sobre a tristeza, que é uma realidade, né, das mães, da gente querer tirar a tristeza e o sofrimento dos nossos filhos com a nossa mão e falar assim, queria eu estar sofrendo no lugar do meu filho e da minha filha. Quando a gente fala isso, que a gente queria tirar a dor dos nossos filhos com a mão, a gente pode falar, não precisa dizer isso, não é que a gente... Oi, Bia! Não é que a gente não ama os nossos filhos ou que a gente quer que eles sofram, mas é uma projeção das nossas próprias dores, é uma projeção de tudo aquilo que a gente sofreu e que a gente não quer, a gente não deseja que os nossos filhos sofram. A gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a lidar com as emoções, a gente não aprendeu a lidar com a tristeza, não é, Bia? A gente tinha que ficar quieto lá, não pode mostrar a tristeza, a gente não pode reclamar da nossa dor, né? A dor emocional, nosso descontentamento, a nossa tristeza. E aí acaba sendo até uma briga ali, eu falo que é uma briga de crianças, os nossos filhos e a nossa própria criança interior lutando, né? Mas como assim essa criança que falar que tá triste? Eu não tive oportunidade de falar, olha só, hoje é reunião, mudamos o dia, estamos aqui na comunidade maternar e conectar, a Bia e a Berta. Vamos falar de tristeza um pouquinho hoje aqui, que a gente não permitiu, né? A gente não foi permitido sentir tristeza e isso faz com que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente não permita, né, que os nossos filhos sofram. A gente quer tirar a tristeza deles, a gente quer, sem querer, sem desejar, a gente diminui essa tristeza da criança. E esse é um daqueles momentos que a gente fala assim, é uma frustração natural. Então, mas meu filho precisa se frustrar, meu filho precisa passar por isso, aprender. Quando a gente permite que a criança vivencie a sua tristeza, que ela esteja triste, é uma frustração natural, é uma tristeza natural. E a gente precisa estar ali do lado, dando apoio. Aquele apoio que a gente não teve na nossa infância, sabe? Aquele suporte que a gente não teve. Então a gente ficava triste, a gente ficava lá paralisado. Deixa eu até anotar mais coisa aqui ou não. A gente ficava triste, a gente ficava paralisado lá na tristeza, esperando alguém para acolher a gente. E a gente não tinha esse apoio, a gente não tinha esse acolhimento. Quem aqui já escutou, eu já escutei muito, né? Você não tem que ficar triste, aquela pessoa da rua que tem motivo para ficar triste, ou aquela família que perdeu o pai, que perdeu a mãe, sempre uma tragédia. A tristeza do outro é sempre maior do que a nossa. Foi assim que a gente aprendeu. Tá reclamando do quê? Você tem vida, você tem saúde, você tem pai, você tem mãe. Às vezes não tem pai, mas eu tenho a mãe. Sabe assim? É sempre alguma coisa para falar, você não tem por que estar triste. Você tem que estar feliz, para que ficar triste? E isso a gente vai engolindo a nossa tristeza. Por isso que a gente está cheio de pessoas ali, falando até da postura, né? Pessoas que ficam assim, andam com a postura toda curvada assim para frente. São pessoas que lá dentro tem muita amargura, muita tristeza acumulada, muita tristeza guardada, que não teve a oportunidade de expressar. E aí, como falei, tem a nossa briga interna quando os nossos filhos estão tristes, de falar assim, né? Como assim essa criança aqui vai poder expressar a sua tristeza? Eu não podia? Não, essa criança aqui não vai expressar a tristeza, não.
E aí também tem, se vocês, né, não viram a primeira aula falando das emoções, sobre onde fica o registro das emoções, foi a aula da raiva, se eu não me engano. Não, foi a aula de diferença entre emoções e sentimentos. O nosso cérebro lá não tem nenhum registro positivo de como lidar com a tristeza. Sempre ao contrário. Então, o que a gente vivenciou ali na tristeza é aquilo que a gente continua repetindo com os nossos filhos, porque isso está gravado lá no nosso cérebro emocional e é assim que a gente continua reproduzindo. Então, a gente fala para os nossos filhos: não tem que ficar triste, não tem motivo para estar triste, fica alegre, olha a vida que você tem, agradeça o que você tem. E a gente vai diminuindo aquela dor, a gente vai diminuindo aquilo que a criança está sentindo. E como eu sempre trago a relação com a autoestima, quando a gente faz isso com a criança e fizeram isso com a gente, e não era intencional, claro, era a forma de se educar, o que a criança entende? Tanto a gente quando era criança, quanto os nossos filhos. Bom, eu não tenho valor aqui, né? Isso daqui que eu tô sentindo, eu acho que não tem valor nenhum, não importa pra mim, não importa pra minha mãe, importava pra mim, mas se pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, não importa, isso é uma bobeira, isso aqui deve ser uma bobeira mesmo. E isso a criança vai se afastando da sua verdade. A gente fala tanto em resgatar a própria essência, em resgatar aquilo que é vivo dentro da gente, que esse é um dos movimentos. Quando a gente aprendeu isso e a gente repete isso com os nossos filhos, diminuindo essa dor dele, assim como diminuíram a nossa dor, a gente vai se afastando dessa verdade. Então, a tristeza ela pode servir como um movimento de motivação. Então, eu tô triste e eu preciso passar por essa tristeza para depois vir essa motivação, para eu depois conseguir enxergar alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo e eu estou precisando de um tempo para parar, um tempo para refletir, um tempo para compreender o que aconteceu comigo ou no ambiente que me fez sentir dessa maneira. Então a tristeza é um caminho muito importante para a gente identificar quais são os nossos valores, porque a gente pode ter ficado triste porque alguém feriu um valor nosso. A gente pode ficar triste porque a gente tinha uma necessidade tão grande de algo e não foi permitida vivenciar isso. A gente teve uma tristeza natural de uma perda, né? A tristeza é um luto momentâneo, né? Deixa eu ver assim, aqui se não tem nenhum outro ponto. Então, olhar o que nos faz bem, né? Como é que eu vou saber aquilo que eu preciso? Então, provavelmente eu estava necessitando de alguma coisa ali e eu não consegui, eu não tive espaço, não me permitiram, não me deram escuta, não tive um ambiente empático e eu fiquei triste. Quando ficou triste, fica assim, quieta no meu campo por algum tempo e depois saiu bem. Exatamente, Bia. Aí, o que você faz nesse momento? Você vai observar, e não é só ficar na tristeza, é importante a gente deixar a emoção passar pelo nosso corpo. Então, a tristeza, até coloquei o post lá, tem uma menininha assim, toda curvadinha. A gente procura uma posição fetal, porque isso traz uma sensação de acolhimento, de proteção, de segurança. A gente quer ficar quieto, é um pedido para o corpo ficar quieto mesmo, não é? E aí se a gente fala para os nossos filhos, ou mesmo as pessoas falam pra gente, imagina assim, você tá triste, você vai contar alguma coisa lá triste que aconteceu com você tá bem triste, chateada, e a pessoa fala assim, para de bobeira, isso não é nada, não, vai passar. E aí aquele movimento que era momentâneo, pode ser por alguns dias, né? A tristeza, você pode ficar ali na tristeza por alguns dias. Aquilo acaba em segundos, em minutos, que você fala assim, realmente. A mesma coisa que a gente pensava quando a gente era criança. Realmente, isso daqui não tem importância não. Que bobeira, né? Não. Acho que eu não tenho que ficar triste mesmo. Você tem razão, não tenho que ficar triste. Mas não é isso que o nosso corpo, o nosso inconsciente, né? A nossa criança interior precisa. Ela precisa de empatia. Aquela empatia que a gente não teve na infância, a gente precisa de agora. Por isso que o nosso corpo busca movimentos, que é a posição fetal,
que é ficar quieta, que é se isolar, que é chorar, para ela se regular, né? Cada um se regula de uma maneira. E isso é muito importante. E aí, como eu estava falando, né? Você precisa olhar assim, ok, vou permitir meu corpo sentir isso daqui. Se alguém vier falar, não, que bobeira, você fala, não, eu tô triste. Eu vou vivenciar esse meu luto momentâneo por algo que eu não tive, pelo meu valor ferido, por algo que eu perdi. E entender e se perguntar, tá? O que essa tristeza tá querendo comunicar para mim? O que eu perdi nesse momento? O que eu deixei de ter? Quem eu perdi? Qual situação aqui? Qual valor meu foi ferido? Se a gente não tem essas respostas, a gente só passa pela tristeza, sabe? E aí a gente não reconhece e não entra na motivação. Ah, então fui ferida nesse valor? Tá bom. Agora eu tenho uma motivação para fazer outra coisa e não permitir, por exemplo, que alguém fere, né? Que alguém vá ferir esse meu valor. Se eu perdi alguém e eu entendi esse processo de perda, se eu tive um luto, mesmo a morte, por exemplo, o que eu vou entender? O que eu posso agora, com as minhas relações, estabelecer que eu não vou ter essa perda? Com a morte a gente não evita, mas o que será que a gente deixou de fazer com aquela pessoa, né? Seja uma separação, uma mudança de cidade, o que será que aconteceu que agora, a partir desse momento, eu posso me sentir motivada ali em fazer diferente? E isso é a mesma coisa para os nossos filhos, que a gente seja sempre um detetive com perguntas genuínas, de curiosidade genuína, para entender o que está acontecendo ali. Quando a minha filha, a Isa, chega triste, por exemplo, da escola, eu já ligo uma anteninha assim, tristeza, tristeza, tristeza. No começo eu ficava muito assim, nossa, eu não quero que ela sofra, meu Deus, eu não quero que ela sofra. Mas é inevitável o sofrimento, é inevitável a tristeza, porque é natural do organismo, né? Ele não é patológico, é uma emoção momentânea. Todos nós vamos passar pela tristeza. Então, o que eu comecei a fazer conforme fui estudando educação emocional? Ajudá-la a entender por que ela tem aquele sentimento. E ela fala hoje, mãe, eu não gosto de ficar triste. Eu sei, filha, que você não gosta de ficar triste, mas o que aconteceu? É importante você identificar o que te deixou triste, para entender o que ela não gosta, entender um limite dela. Eu não gosto que façam isso para mim porque eu fico triste. Eu não gosto que falam dessa maneira comigo porque eu fico triste. Ela está se entendendo, é um processo ali de autoconhecimento desde a infância. E ela vai começar a colocar, não é que ela vai colocar o limite para o outro e ela vai deixar de ficar triste, mas ela vai estar aprendendo a se respeitar. Ela pode ficar triste, porque a tristeza é natural, é momentânea. Agora ela não vai se sentir uma pessoa inferior, ela não vai se sentir uma pessoa ruim, ela não vai ficar culpada que foi ela que fez. Ela vai começar a entender, bom, isso aqui é natural, eu posso sentir, isso dói dentro de mim e eu tô lá do lado dela, eu tô aqui. Você quer um abraço? Você quer um apoio? Você quer chorar? Pergunta pra ela, você quer chorar? Às vezes ela fala, mãe, eu não consigo chorar na escola. Eu sei, não é um ambiente que ela se sente segura para chorar. Eu falo, quando você chegar em casa, você chora. Aqui você pode chorar, o quanto você precisar chorar. E eu sempre falo para ela, você pode chorar, você não pode agredir o outro, né? Então eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou bater no outro. Aí é uma mistura talvez com raiva, mas ela pode expressar o sentimento dela. Então aquilo que a gente não teve, a gente está aqui como um adulto, acolhendo a nossa criança, né, a dor que a gente teve e dando oportunidade para eles expressarem, para quando eles forem adultos, saberem expressar suas emoções, reconhecer o que os outros fazem que deixa triste. E tudo bem ficar triste, tudo bem, faz parte da natureza humana. E elas vão ensinar isso para os filhos dela, para as filhas delas. Então, eu falo, né, a Bia, acho que a Bia tá aqui ainda, a gente fala lá na comunidade, né? Aquilo que a gente vai se curando, a gente vai... Não é que a gente vai curando os nossos filhos, a gente vai evitando que as nossas próprias dores da nossa infância fiquem em cima deles. E que eles vão construindo as dores deles, né? Então,
Como que vem um trauma, por exemplo, em relação à emoção tristeza? Então, se essa criança tá triste, ela tá com um sentimento de, sabe, de tristeza, de aperto ali no coração, e eu minimizo essa dor dela, né? São as pessoas que hoje ficam, é tudo mimimi, é tudo mimimi. Mimimi é a dor que não dói no outro, não é? A gente precisa desconstruir esse mimimi, parar de falar tudo mimimi. Mas se tá doendo no outro, eu preciso ter empatia pelo outro. A dor é dele, não é minha. Né? A gente precisa olhar para isso, para as pessoas, parar de falar, que bobeira. Isso, porque a gente escutou tanto isso na nossa infância, que bobeira, para de sofrer, isso não é nada. Que a gente repete isso para todas as pessoas. E a gente não repete só para as crianças, não é? A gente repete para os adultos em volta da gente também, nas redes sociais. Hoje tudo mimimi, né? Tudo a dor do outro não dói em mim, né? Precisamos estar atentos, exatamente, Bia, porque não dói em nós. E aí falta empatia, que é natural, gente. É natural faltar essa empatia. A gente não teve. Ninguém foi empático com a nossa dor. É muito difícil ser empático com a dor do outro. Exatamente. Eu fiquei sabendo de um caso de um adolescente essa semana. Acho que foi no feriado ou na segunda-feira. É muito triste, porque é muito... Sua dor não é nada, isso não é nada. Bobeira, você tem uma casa. Aí, olha, até em relação à pandemia, sabe? Quanta gente aí perdeu a vida, perdeu o trabalho, perdeu família na pandemia, você tá reclamando do quê? Mas, gente, existe uma dor lá dentro. Isso gera um trauma. O não acolhimento da dor gera um trauma. O não... Sério? Tentativa? Nossa, 17 anos. Bia, se você tiver contato com ele, acolha ele, sabe? Olha que bonito que você pode... Nossa, meu Deus. Se você tiver contato com ele, acolha ele. Estiver lá na ala, né, onde ele tá, olha, eu te entendo, eu sei que tá doendo, eu sei que dói. Você precisa que eu fique aqui? Quer que eu segure sua mão? Você quer conversar? Sabe, seja apoio, mesmo que você não converse com ele, não conheça ele. Você precisa de apoio, você precisa de alguém. Quer que eu te escute? Eu tô aqui, eu entendo a sua dor, eu tô vendo a sua dor. Quando a gente fala pra pessoa, eu te vejo, eu entendo a sua dor, eu sei que você tá sofrendo, isso pra pessoa já é um passo muito grande, porque é isso que eles precisam, se sentir vistos, né? E não foram vistos desde a infância. E só repetem isso. Agora eles têm autonomia física, né? Independência física, e eles vão fazendo isso. Exatamente. E ninguém percebe. Não percebe. Por quê? E ainda é capaz dele ter feito isso, e as pessoas em volta dele falarem assim, nossa, eu não acredito que ele fez... E falar pra ele às vezes, eu não acredito que você fez isso. Pra que você fez isso? Olha a sua vida, olha a sua família aqui. E ainda colocar, né, o jogar como culpa. Olha o que você tá fazendo com a sua família, você não sabe o que sua mãe e seu pai passou por você ter feito isso. Você não imagina o que a sua família passou por você estar fazendo isso, por você ter tentado suicídio. Olha só o que você está fazendo. Ainda jogar a culpa nele, ao invés de acolher o que aconteceu, como eu posso te apoiar, o que está te trazendo de tristeza. Se ele não tem voz, se ele não tem espaço para falar, essa tristeza vira um trauma e vira, sim, a tentativa de suicídio. É muito triste. É muito triste e tem acontecendo com muitos adolescentes, adultos também. Conheço casos até de idosos que conseguiram, chegaram a fazer. Então é isso, o que a gente tem que pensar em relação à tristeza, o que nos leva, né? Qual é a parte do meu corpo aqui que está sendo afetado com essa tristeza? Qual é o comportamento que eu estou gerando com a minha tristeza? E permitir passar por essa tristeza, sabe? Seja apoio, o toque físico, o abraço, o olho no olho.
tudo isso para as pessoas que estão sofrendo, né, passando pela emoção tristeza, é importante. Eu te vejo, eu te escuto, você é importante, eu estou aqui. E às vezes o estar aqui, a tristeza, deixa a gente bem assim, ó, eu tô aqui, do seu lado. O que você precisar. Isso já é um movimento muito importante. E quando a gente passa pela tristeza e a gente sai dela, a gente se torna muito mais empático também, porque recebemos a empatia da outra pessoa, que permitiu a gente vivenciar a tristeza. Somos muito mais resilientes com a nossa própria dor e com a dor do outro. Somos mais compassivas, passamos a entender um pouco mais ali da humanidade da outra pessoa. Porque eu entendo, eu tô passando, né, essa tristeza e eu sei que todas as pessoas à minha volta também passam por essa tristeza. Todo mundo tem tristeza, né? Todo mundo passa por alguma coisa e fala, sabe que vai gerar uma tristeza. Impossível a gente pensar em alguém que não se sente triste de vez em quando, ou não fica ali amargurado, que quer ficar quietinho, quer ficar refletindo. Isso faz parte, né, dos nossos traumas, das nossas vivências, e que a gente não tente tirar essa dor dos nossos filhos, mas que a gente seja apoio para eles passar pela tristeza, para eles aprenderem a se autorregular. Dependendo da idade, não vão se autorregular sozinho, e aí a gente tem que dar esse apoio. O abraço, a fala, a empatia. Tá lá quietinho, sofrendo, dá um abraço, um beijo, cobre, sabe? Faz aquele ninho como se estivesse ali dentro do útero, protegendo. É disso que as crianças precisam, é desse apoio. É com esse apoio, com esse acolhimento, que a criança não vai passar pelo trauma. Ela não vai passar da dor, da tristeza, por um sofrimento constante, por uma depressão, por uma fobia. Fobia está mais relacionado com medo, né? Mas por uma depressão, por exemplo, não vai passar. E a própria depressão é uma tristeza muito mais profunda, né? Já ficou muito tempo ali, não conseguiu sair, mas quando a gente olha ali para essa depressão, se a gente olhar para a depressão, não como algo ruim, mas como um motivo de para onde eu tenho que olhar. O que está me fazendo mal aqui que vai me fazer ter uma motivação, sabe? Então a tristeza é um momentâneo, a profundidade dessa tristeza vira uma depressão. Por que muita gente não consegue sair ali da depressão? Porque o próprio medicamento se distancia desse sentir. Então, o medicamento faz você ficar longe dessa dor. E é preciso olhar para a dor. Através da dor, a gente identifica, como eu falei lá no começo, o que está me deixando triste, o que me trouxe até aqui. E aí a gente consegue, olhando para essa dor, e normalmente vem lá da infância, não é? A gente consegue acolher essa pessoa, acolher essa dor, ressignificar, e ela vai ali aos pouquinhos saindo dessa tristeza profunda que é a depressão. Não é tão simples assim, tá? Tô falando de uma forma bem simples, só para correlacionar o assunto. Então é isso. Todos os dias, por 30 dias, eu já perdi a conta que dia que é hoje. Deve ser o 18º dia, alguma coisa assim, de live. Serão 30 dias direto, tá bom? E amanhã eu vou falar sobre a alegria e o amor condicional e o amor incondicional. Acho que a Bia que tá aqui. Bia, um beijo, obrigada por ficar aqui comigo. E até amanhã, gente. Beijo, Bia. Até mais. Bom descanso.